Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Queridos, eu quero dizer que Deus hoje está realizando um sonho meu aqui nesta noite. Que eu sempre tive o sonho de pregar aqui nessa igreja. E estou muito feliz, juntamente com a minha esposa, de estarmos aqui cultuando com os irmãos. Nessa igreja e nesse altar em que eu já vi Deus usar poderosamente o bispo Vanderlei Santana e também o pastor Micael Santana e outros muitos e muitos homens e mulheres de Deus que por aqui já passaram. Amém? Eu quero agradecer a Deus, louvar o Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Claudinei, meu pastor local, por toda a ajuda no meu ministério, na minha família, e também agradecer o pastor Micael por essa oportunidade. Eu convido você a abrir sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas. Graças a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Aleluia. Só o Senhor é Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós continuamos na tua presença nesta noite. E eu tenho a certeza e a convicção que na tua presença algo diferente acontece. Jesus, o Senhor é aquele que anda no meio da igreja. O Senhor é aquele que se enturma, meu Deus, e está no meio do povo, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos, meu Deus, nesta noite ouvir a tua voz falar conosco. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir, meu Deus, as comportas do céu sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada, meu Deus, lar aqui representado. Que o Senhor venha com a tua presença, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha, meu Deus, com a tua glória nos envolver. Nós abrimos o nosso coração, porque nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Continua conosco, Espírito da graça, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e pode bater palma para Jesus nesta noite. Queridos, esses dois versículos resumem a vida de Jabes. E a sua vida não começou muito bem. Na verdade, a sua vida ela começa de uma maneira quase trágica. E eu gostaria de que nessa noite eu e você nós pudéssemos meditar nessa passagem e nesse texto sobre o tema Jabes, um improvável conquistador. Jabes, um improvável conquistador. Mas antes de entrar na vida deste homem, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações. Porque, queridos, um filho é um motivo de muita alegria para uma casa, não é verdade? Quem é pai, quem é mãe, levanta a mão que eu quero ver. Irmãos, eu me lembro que quando eu e a minha esposa nós ficamos sabendo que nós iríamos ser pais, a gente ficou muito alegre, a gente ficou muito ansioso aguardando a vinda do nosso filho. Eu me lembro que a gente chegava, a gente saía do trabalho, a gente chegava em casa, a gente se assentava na cama e a gente ficava pensando sobre como seria o nosso filho, se na verdade seria um rapaz ou se seria uma moça. Como seria o seu cabelo, qual seria o tom da sua voz e qual seria a cor dos seus olhos. Nós aguardávamos ansiosamente porque uma criança traz uma grande alegria para uma casa. Ainda hoje, queridos, que muitas vezes hoje a maioria dos casais querem ter cada vez menos filhos, não é verdade? Meu avô, por exemplo, teve 17 filhos. 17 filhos, pastor. Já o meu pai teve 3. Eu tenho um, eu e a minha esposa nós temos um. E estamos planejando ter mais um, se Deus quiser. Mas ainda hoje, queridos, um filho é um motivo de grande alegria para uma casa. Mas os tempos do Antigo Testamento era diferente. Porque quanto mais filhos aquele casal tinha, aquela família tinha, mais prósperos e mais abençoados e mais felizes eles eram, queridos.
E pensemos que o pai de Jabes e a mãe de Jabes ficam sabendo que eles vão ser pais mais uma vez. Eles começam a se alegrar, eles ficam ansiosos pela vinda dessa criança. Então passa-se os dias, as semanas, os meses, e finalmente chega o momento desse menino nascer, desse menino vir ao mundo. Mas esse parto, alguma coisa sai do esperado, porque esse parto não é um parto normal. Essa mãe começa a sentir fortes dores, terríveis dores. A parteira, já experiente, começa a olhar e perceber que esse vai ser um daqueles partos complicados, em que muitas vezes a mãe e a criança não sobrevivem. Essa mulher começa a ser tomada de uma forte dor. Essa mulher começa a ser tomada agora de um grande medo de morrer. Essa mulher começa a ser tomada de uma grande angústia e de uma grande aflição. E queridos, vamos falar a verdade, às vezes na nossa vida também é assim, porque às vezes a batalha está tão travada, às vezes a luta está tão difícil, que a gente olha para a direita, para a esquerda, a gente não vê saída, não vê solução. Mas eu me lembro que disse o salmista no Salmo 121, eu elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, o socorro da igreja não está no prefeito, no governador, no presidente. O socorro da igreja é o Senhor dos exércitos. Só quem crê assim, irmão, levanta a sua mão direita para cima e pode adorar, porque Jesus está na casa. Então voltemos para esse menino chamado Jabes, porque essa mãe se esforça e finalmente ela consegue ter essa criança e ter esse filho. Ela consegue, passa a sua aflição e a sua dificuldade. Mas, irmãos, esse parto foi tão difícil, esse parto foi tão traumático, que essa mãe, ela decide marcar a vida do seu filho negativamente por toda a sua vida. Ela coloca no seu filho o nome de Jabes. E o nome de Jabes tem 3 significados: tristeza, angústia e aflição. Eu vou dizer algo, você vai concordar comigo, que esse menino não tinha culpa de nada, não é verdade? Primeiro, porque ele não pediu para nascer. Segundo, porque o seu parto foi difícil, mas ele era apenas uma criança, apenas um bebê, e ele não tinha culpa do seu parto ser difícil. Mas mesmo assim, a sua mãe decide marcá-lo, ele, com esse nome negativo por toda a sua vida. Quando nós olhamos, queridos, nós podemos ver e entender que esse menino, ele vai crescendo, vai passando o tempo, e esse menino, ele vai crescendo, irmãos, com um complexo de inferioridade muito grande. Porque todas as vezes que alguém olhava para Jabes, todas as vezes que alguém chamava esse menino, lembrava ele que ele era um causador de dor, de tristeza, de angústia e de aflição. Eu penso que esse menino, quando ele está ali com seus irmãos, eles estavam brigando, porque menino que é pequeno briga, né, irmãos? Filho de crente também briga quando é pequeno. E eu penso que quando eles começam ali a brigar, a discutir, cada um tinha direito de falar uma coisa. Cada um tinha direito de falar alguma coisa, de discutir alguma coisa, mas Jabes nunca tinha direito de dizer nada. Jabes podia até estar com a razão, mas se ele dissesse um A, os seus irmãos já mandavam ele calar e falavam assim: ó, cale a sua boca, porque você não tem direito de falar nada, porque você quase matou a minha mãe, você só trouxe dor e tristeza desde o início da sua vida. Queridos, quando a gente olha para a vida desse rapaz, então nós podemos ver e entender que esse homem chamado Jabes, ele era um forte candidato a ser um Zé Ninguém, um zero esquerda, um fracassado e um perdedor. Todo mundo olhava para Jabes e dizia assim: Jabes vai ser o último a passar na linha de chegada. Jabes é a ovelha negra da família. Jabes é o mais fracassado e vai ser com certeza o menor entre eles e o mais esquecido entre eles. Mas algo acontece na vida desse rapaz. Algo acontece que muda a sua vida. Algo acontece na vida deste jovem, deste homem, que esse algo muda o seu destino, muda a sua sina, muda a forma com que as pessoas olham para a vida dele. Queridos, esse homem, ele toma uma atitude que eu e você devemos também tomar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque este homem, ele não aceita a derrota que o mundo queria impor na sua vida. Este homem chamado Jabes, ele não aceita a derrota que o diabo queria impor na sua vida. Este homem, ele olha e diz assim: eu não sirvo a um Deus perdedor, eu sirvo um Deus vencedor.
E o pastor Claudinei, ele tem uma frase que eu digo essa frase, aonde eu vou, eu repito essa frase. Sabe por quê? Nós que somos servos de Deus, irmãos, vencedor para você é pouco, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vencedora para você é pouco, mulher, você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Queridos, quando nós lemos as páginas da Bíblia, nós somos apresentados a um Deus que é amor, nós somos apresentados a um Deus que é bondoso, a um Deus que é misericordioso e a um Deus que quer o melhor para os seus filhos. Agora eu me lembro de Jesus, o Sermão da Montanha, uma multidão rodeando a Jesus. Jesus olha para o pai que quando o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra. Ou qual de vós é o pai que quando o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Aí Jesus continua dizendo: ora, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Irmão, se tem alguém que está interessado na sua saúde, esse alguém é o seu pai que está no céu. Se tem alguém que está interessado na sua felicidade, na prosperidade da sua família, na união do seu casamento, na realização dos seus sonhos, esse alguém é o seu pai que está no céu. E eu tenho mais uma notícia: esse Deus não é um Deus meia boca, esse Deus não é um Deus poderoso, esse Deus é um Deus todo poderoso. Todo mundo olhava para aquele rapaz e dizia assim: tu vai ser um perdedor. Mas ele não aceitou o que as pessoas diziam para ele, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Irmãos, eu costumo dizer que a partir do momento que o crente, ele entender o seu lugar em Cristo, ele nunca mais vai andar de cabeça baixa. A partir do momento, irmãos, que a gente entender o que Deus é na nossa vida, o Deus que nós servimos, a gente nunca mais vai andar cabisbaixo. A gente nunca mais vai andar, irmãos, com uma tristeza crônica. A gente nunca vai mais, irmãos, andar de cabeça baixa e sendo humilhado, porque nós servimos um Deus que é todo poderoso. Já viu como é que é, irmãos? A gente que é pai, quando a gente vai comprar alguma coisa para os nossos filhos, a gente nunca sai de casa dizendo assim: ah, eu vou comprar uma roupa para o meu filho, mas eu quero comprar uma roupa bem mais ou menos para o meu filho. A gente nunca sai pensando assim, não é verdade? A gente vai comprar um calçado para o nosso filho, a gente não sai assim: ah, qualquer calçado para meus filhos serve. A gente vai colocar o nosso filho na escola, qualquer escola para meus filhos serve, qualquer coisa para eles serve. Não, irmãos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, imagina o que o nosso Pai quer fazer por nós e na nossa vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida, irmão. Deus tem grandes coisas para fazer na sua família. E nós não podemos aceitar a derrota que o mundo, que o diabo quer impor na nossa vida, porque as pessoas não vencem e assim elas querem também nos fazer perdedores. Tem pessoas, irmãos, que não realizam os seus sonhos e tem raiva de quem realiza os sonhos. Deixa eu falar para você: cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus desejos e as suas realizações, porque para a pessoa negativa, até a melhor das notícias se torna uma notícia ruim. Você chega nessa pessoa e diz assim: olha, eu fui promovido no meu serviço. Que coisa boa essa pessoa deveria pensar. Mas ela olha para você e diz assim: você foi promovido, cuidado, viu? Cuidado, porque o salário é maior, mas a responsabilidade também é maior. Olha, agora você vai acordar muito cedo e vai dormir muito tarde. Olha, cuidado, porque quanto maior, maior é a queda. Mas está repreendido no nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus aqui nesta noite só tem conquistador, só tem conquistadora. E o laço da inveja está caindo por terra nesta noite. A obra maligna está caindo por terra nesta noite, porque o Senhor está entrando com providência na sua vida e na sua casa. Este homem não aceita o que as pessoas queriam colocar na vida dele, então ele toma uma posição na presença de Deus. A partir do momento que nós entendemos que esse Deus é bom e que é o melhor para nós, eu posso me lembrar do que Paulo disse aos Romanos capítulo 8, versículo 32. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, difícil para Deus era entregar o filho dele, e ele entregou. Mas às vezes a gente fica pensando assim: será que Deus quer realizar os meus sonhos mesmo?
Já viu aquele sonho, irmão, que a gente tem no nosso coração? Que a gente dorme pensando nesse sonho e acorda pensando nesse sonho? Já viu essa realização que a gente está no meio do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso serviço, e a gente se transporta para esse lugar, e a gente fica pensando, a gente parece que sai da realidade, e a gente começa a pensar: ai meu Deus, se eu estivesse nesse lugar hoje, ai meu Deus, se eu tivesse realizado esse sonho hoje, se eu estivesse nessa situação hoje. Irmãos, Deus, Ele quer realizar os seus sonhos, Deus quer fazer você feliz, Deus quer ver você sorrir, e o diabo ser repreendido, e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, na sua casa. Esse homem não aceita. Mas não adianta, irmãos, só nós apenas com palavras dizermos que não aceitamos. Nós temos que tomar atitude na presença de Deus. Queridos, para ser conquistador, todos nós somos conquistadores. Mas às vezes parece que as coisas não rompem em alguns momentos da nossa vida. Parece que nós estamos na igreja, mas parece que as lutas são tão grandes em determinados momentos. Parece, queridos, que nós estamos enfrentando um vale muito grande, uma tristeza muito grande, e é algo que não passa, é algo que não melhora, irmãos. Mas o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. E para ser conquistador, irmãos, nós temos que apenas tomar uma atitude de conquistador na presença de Deus. Irmãos, eu costumo dizer que existe um lugar na Bíblia Sagrada, irmãos, em que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos de Deus é que nos alcançam. Existe um lugar na palavra de Deus que nós não precisamos nos desesperar. Nós enfrentamos sim lutas, problemas, tribulações, mas quando nós estamos nesse lugar, que é o lugar de um conquistador, no nosso barco nós não estamos sozinhos. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, mas quando Jesus levanta, Ele faz o mar acalmar, Ele faz a chuva parar, e a bonança ela chega no nosso barco. Ah, irmãos queridos, então esse menino, ele se coloca na presença de Deus, na posição diante do Senhor. E existe um lugar, irmãos, que nós não precisamos correr de um lado para o outro. E esse lugar é o lugar da bênção. Esse lugar é o lugar da bênção. No lugar da bênção a gente não precisa fazer igual Marta ficava fazendo, correndo de um lado para o outro. Porque tem crente, irmão, que é igual Marta. Corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele chega numa igreja, não dá certo, ele fala assim: o problema é a igreja, o problema é o pastor, eu vou sair daqui, eu vou para outra igreja. Chega lá, tem problema de novo, ele diz: o problema é a igreja, o problema é o pastor. Então ele vai para outra igreja, ele sai de um lado para o outro, ele fica desesperado, mas nunca alcança nada. Ele está correndo atrás da bênção, mas a bênção está correndo dele. Mas quando nós agimos como Maria, nós nos assentamos e ouvimos Jesus falar conosco. Jesus, Ele muda a nossa história. As bênçãos de Deus alcançam a nossa vida e a nossa casa. Então esse homem, ele se coloca, irmãos, no lugar da bênção. E a pergunta que fica é: qual é o lugar da bênção? E eu te digo nessa noite que o lugar da bênção é a vontade de Deus. O lugar da bênção é a vontade de Deus. Qual é, queridos, então? A vontade de Deus. A vontade de Deus está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a nossa santificação. Qual é o lugar da bênção? O lugar da bênção é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação. Agora a pergunta que fica é: santificar o quê? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo na presença de Deus. Esses 3 versículos, queridos, resumem o que eu vou dizer agora. É apenas viver uma vida de adoração. O lugar da bênção, nós nos colocamos e nos posicionamos. No lugar da conquista, é nos posicionando no lugar da bênção. E o que é o lugar da bênção? É vivermos uma vida de adoração. Mas a gente precisa entender o correto conceito de adoração. Porque tem muitas pessoas que pensam que adorar é você sair do seu lugar, vir na frente, pegar um microfone e cantar. E isso não é adorar. Tem gente que pensa que você adorar é você sair do seu lugar, vir na frente, pegar um instrumento e tocar. E isso também não é adorar. Queridos, quando nós olhamos para Mateus capítulo 15,
nós olhamos e vemos que Jesus ele está rodeado de religiosos. O que são os religiosos? Religioso é a pessoa que se importa muito mais com o exterior do que com o interior. O religioso ele se preocupa muito mais com a aparência do que com a realidade. E a Bíblia nos conta que estavam ali os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, e chegam ali os religiosos e começam a observar os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles iam comer, eles não lavavam as mãos, eles pegavam na comida e comia, e os religiosos começavam a criticar os discípulos de Jesus por causa disso. Mas eles criticavam os discípulos de Jesus não por uma questão de higiene ou de saúde pública de lavar as mãos. Eles criticavam porque eles não lavavam as suas mãos por um rito religioso, porque eles diziam assim: olha, você tocou em algo impuro, você então vai tocar na comida, você não pode, porque você vai comer e você vai ficar impuro na presença de Deus. Aí chega Jesus e diz assim: não é o que entra no homem que contamina o homem, é o que sai do homem que contamina o homem. Aí Jesus continua dizendo: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, para essa passagem, nós podemos ver e entender que adorar não é cantar, adorar não é tocar, adorar é obedecer a Deus. Irmãos, quem não adora não é quando canta que adora, quem não adora não é quando toca que adora, mas quem adora quando canta, Jesus está recebendo adoração. Quem adora quando toca, Jesus está recebendo adoração. A dona de casa está em casa, está lavando vasilha, está lavando roupa, está cuidando dos filhos, está achando que não está adorando, mas ela é obediente, mas ela cumpre os preceitos, ela ouve a palavra do seu Deus, então ela está lavando a vasilha, ela está adorando a Jesus e Jesus está recebendo adoração. O pai de família está em casa, o pai de família está trabalhando, está pensando que está longe da igreja, mas não está adorando, mas ele obedece. Então quando ele bate o martelo, Jesus está recebendo adoração. Então quando ele digita no computador, Jesus está recebendo adoração, porque a adoração ela foi feita não para ser feita somente dentro das quatro paredes da igreja, mas principalmente fora das quatro paredes da igreja. É por isso que Jesus diz assim: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Nós nascemos para brilhar, nós nascemos para fazer a diferença, nós nascemos para impactar gerações e para conquistar as vitórias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Este homem ele decide, irmãos, tomar uma atitude na presença de Deus. E eu não preciso nem perguntar aqui quem tem promessa, porque eu tenho certeza que se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo aqui nessa noite tem promessa. E Deus se apressa em cumprir, irmãos. Deus ele quer realizar. Sabe por quê? Porque cada dia que passa, irmãos, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Então, irmão, Deus quer fazer e quer fazer com pressa na minha vida e na sua vida. Deus quer realizar e quer realizar com pressa na minha família e também na sua família. Então basta, irmãos, para a gente ser conquistador, para a gente alcançar, para a gente conquistar, nós nos colocarmos no lugar da bênção. Irmãos, quando a gente olha para Abraão, a gente vê que Deus ele faz uma grande promessa, uma linda promessa, aquele homem chamado Abraão. Ele disse assim: olha, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou multiplicar a sua descendência. Olha para o céu, conte as estrelas, se é que podes, numerosa assim será a sua descendência. Olha, Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha, Abraão, você será uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa, irmãos, que promessa poderosa, que promessa linda, que eu e você, nós queremos com certeza receber uma promessa dessa. Mas esse é o versículo 2, e antes do 2 tem um 1, e no 1 está escrito assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então o que nós podemos entender com isso, irmãos? É que antes da promessa vem a ordem. Então antes de receber, a gente tem que obedecer. Eu estou aqui, irmãos, nessa noite com muita humildade
E não pense que eu vim aqui, irmãos, para chicotear ninguém. Não pense que eu vim aqui, irmãos, para apontar o dedo para ninguém. Porque eu tenho a consciência, irmãos, que quando eu aponto um dedo para alguém, tem mais outros 4 apontando para mim. Então eu estou aqui, irmãos, não para ser carrasco de ninguém. Tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, é sob a direção do Espírito Santo e primeiro vale para mim. E primeiro eu estou ouvindo e preciso também obedecer. Mas queridos, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos esse Deus grandioso, poderoso. Esse Deus que muda história, que muda situação. E nós olhamos para a nossa vida. E quantas vezes a gente não culpa Deus? Quantas e quantas vezes a gente não olha para Deus e diz assim: Deus, a promessa está demorando. Jesus, o Senhor disse que a porta ia abrir, mas a porta não está abrindo. Jesus, o Senhor disse que ia mudar a minha história, mas o negócio não está acontecendo. Irmão, será que o problema está em Deus? Ou será que o problema está em mim, está em você, está em nós? Quando nós olhamos e entendemos esse Deus, nós olhamos para a nossa vida, nós podemos meditar. E a minha oração, queridos, é para que o Espírito de Deus ele ministre no meu e no seu coração. O que nos falta para a gente receber a promessa? Porque conquistadores nós já somos, porque o nosso Deus já conquistou tudo por nós. Então Ele está só esperando, irmão, sabe o quê? É a gente se colocar na presença, se colocar no lugar da bênção, no lugar dos conquistadores, que Deus ele vai mudar a nossa história, a nossa situação e o nosso quadro. Irmãos, quando a gente olha ali para aquele menino, aquele jovem que se apresenta a Jesus, ele chega em Jesus cheio de certezas e cheio de convicções. Ele olha para Jesus e diz assim: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: tu sabes o que tu deve fazer. Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode adulterar. Aquele homem então enche ainda mais de confiança o seu coração e diz assim: então eu estou tranquilo. Então meu passaporte por você está carimbado, porque mestre, o senhor não me conhece, mas eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, ele estava olhando para Jesus e dizendo assim: Jesus, eu vou na igreja na quarta, na sexta, no domingo. Eu não quebro uma campanha. Projeto de vida, eu estou lá do dia 1 ao dia 12, faça chuva ou faça sol. Aí Jesus olha para ele e diz assim: pois ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue, que aí você vai ter um tesouro no céu. Aquele homem ele achou que estava tranquilo, irmãos. E às vezes nós somos, queridos, enganados. Dentro da igreja, nós somos enganados. Eu não estou dizendo, a igreja não nos engana, o diabo nos engana. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o mestre da enganação. E ele fica dizendo muitas e muitas coisas, inclusive, que nós nunca vamos vencer. Como dizia para esse rapaz chamado Jabes: você nunca vai conquistar, você só causou dor, você nunca vai ser um vencedor. Ele começa a dizer coisa para nós, irmãos, que a gente nunca vai alcançar, que a gente nunca vai receber, que a gente nunca vai ter uma família feliz, que se alguém falhou na nossa família, se acontecer alguma coisa, também vai acontecer conosco. Mas a gente não pode aceitar as palavras que vêm do diabo. Eu digo mais, a gente não pode aceitar nada que vem do diabo. E a gente tem que aceitar e receber tudo que vem de Deus para nós. Porque tudo que vem de Deus para a sua vida não é para te humilhar, é para te edificar, é para te fazer mais forte e para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Este homem ele toma uma decisão. Este homem ele toma uma atitude. Porque ele conhece o seu Deus e diz assim: o meu Deus é todo poderoso. O meu Deus é mais do que vencedor. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. O meu Deus não sabe o que é perder uma batalha, que dirá uma guerra. Eu também não sou perdedor. Todo mundo está dizendo que eu sou perdedor, mas eu sou mais do que vencedor, porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Essa deve, irmãos, ser a nossa atitude. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida deste homem, nós podemos olhar e entender que este homem ele toma essa atitude na presença de Deus. E queridos, toda mudança de vida começa com oração. Toda mudança de vida começa com oração. Isaac, a sua esposa era estéril, ele orou e Deus abriu a madre dela. Ana era estéril e Ana orou e Deus abriu a madre dela. O povo de Israel estava sofrendo aflição,
tribulação no Egito, e aquele povo orou, e Deus enviou Moisés, levantou Moisés, tirou aquele povo da escravidão e colocou aquele povo numa terra que mana leite e mel. Irmãos, o que não nos falta é exemplos de que esse Deus muda a história. Então quero dizer para você, não aceite o que o diabo tem falado para você. Não aceite o que o diabo quer colocar na sua vida. Porque o diabo não tem conversa com ele. É por isso que Tiago disse assim, olha, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. E a gente resiste o diabo, é na oração, é no jejum, é na consagração, é na busca, é na adoração, é na leitura da palavra, é na obediência das sagradas escrituras. Porque, irmãos, não basta a gente apenas trabalhar. Tem muita gente que trabalha e trabalha demais. Não basta a gente estudar, porque tem muita gente que estuda e estuda demais, mas não é feliz, mas não é próspero. Aí eu me lembro do Salmo 127, que o salmista diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta, irmãos, a gente trabalhar até tarde, começar a trabalhar logo cedo, às 5, às 4 da manhã e parar meia-noite. A gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que aí, irmãos, o que Deus colocar na nossa mão vai multiplicar. E aonde a gente colocar nossa mão, vai prosperar. O negócio vai para frente, não vai para trás não. O negócio vai conseguir, irmãos, vai ter vitória. A unção do conquistador, ela vai chegar na minha vida e na sua vida. A unção do conquistador está chegando na minha vida e na sua vida, irmãos. Porque a promessa de Deus, ela está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então esse homem, ele toma uma atitude na presença de Deus. Ele se coloca nesse lugar de conquistador, de conquista, e ele alcança grandes bênçãos. E quando a gente olha, irmãos, eu gostaria de, já partindo para o final, e eu me lembro agora de João capítulo 11, porque Jesus está ali, irmãos, prestes a fazer o milagre. O seu amigo Lázaro havia morrido. Então ele chega ali diante de Marta, e Marta, aquela mesma Marta, que anda de um lado para o outro, correndo atrás das bênçãos, ela se apresenta a Jesus e diz assim, mestre, se o Senhor estivesse aqui, quando eu mandei chamar o Senhor, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha para ela e diz assim, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela olha e diz assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, no último dia eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus continua e diz para ela assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Me leve até o túmulo. E Marta leva Jesus até o túmulo. Ele chega lá, depois de chorar, ele vai fazer um milagre, mas no meio do caminho, irmãos, tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí Jesus tira a pedra? Não. Jesus olha e diz assim, tira a pedra, vocês. São vocês que precisam agir. São vocês que precisam colocar a mão na massa. Porque a minha parte é como se Jesus dissesse, eu faço, mas a sua parte você também precisa fazer. Manda tirar a pedra. E eu posso crer, irmãos, que Jesus está hoje diante dos túmulos, diante de sonhos que a gente deixou para trás, diante de conquistas que as circunstâncias da vida já nos fizeram desistir, diante de conquistas que a circunstância e a situação, o mundo e o diabo já nos dizem que nós não podemos alcançar e não vamos conseguir alcançar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer ânimo ao seu coração. Com essa palavra trazer renovo à sua alma. Ele me trouxe aqui para dizer que ele está diante da pedra e ele está prestes a fazer um milagre. Ele está prestes a ressuscitar. Ele está prestes a fazer andar o que estava parado. O sonho, o plano, o projeto, a promessa está de pé. A promessa continua, está aguardando para ser cumprida. E Jesus está aguardando eu e você tirarmos
a pedra. E eu não sei o que é essa pedra, mas a minha oração é para que o Espírito de Deus ministre no meu coração. Que pedra é essa que está impedindo? Eu não sei se é um perdão que falta, eu não sei se é reatar um relacionamento, eu não sei se é se humilhar, abaixar a cabeça e dizer: olha, eu te peço perdão, eu te perdoo. Eu não sei se é um compromisso na presença de Deus, eu não sei se é tomar uma atitude de reconciliar com Jesus, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus está hoje diante da pedra, e a partir do momento que a gente abrir o nosso coração e tirar a pedra, a unção do conquistador vai chegar, a conquista vai chegar, o milagre vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Queridos, essa é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu te convido nesta noite a você se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é a presença do Espírito Santo. Louvado é o Senhor dos exércitos, bendito é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer com você, nesta noite, uma rápida oração. Porque a gente não vai abaixar a cabeça para o diabo não, irmãos. A gente vai resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Irmão, a gente não vai abaixar a cabeça para as lutas não. A gente vai saltar as muralhas. A gente vai suplantar as barreiras. A gente vai aceitar o que vem de Deus para nós. A gente vai aceitar o que vem da parte de Deus. Mas tudo que vem do diabo está repreendido nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abaixa a sua cabeça, curva a sua cabeça nesta noite, Pai. A tua palavra, ela foi pregada, meu Deus. Ô Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da graça. Ah, Espírito de Deus, contempla essa vida nesta noite. Contempla, meu Deus, esse coração nesta hora, Espírito Santo. Olha, meu Deus, para esse pai de família, para essa mãe de família, oh Jesus querido, que clama e que pede. Eu sei que o Senhor tem a unção da conquista para chegar nessa vida e nessa família. Ah, Espírito Santo, eu sei que a mão do Senhor está, meu Deus, continuamente estendida, e o milagre está chegando, a conquista está chegando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo nesta noite.